Olá, meu nome é Thaís Caroline, eu sou professora de Artes e Artes Manuais do Instituto Geração, Projeto Flanelinha, e venho aqui dar mais uma aula para vocês nesse período de quarentena que nós estamos passando. Bem, nós estamos iniciando o mês de agosto, e o mês de agosto nós comemoramos uma data muito importante, que é no dia 22 de agosto, que é o folclore brasileiro. E o que seria então esse tal de folclore? Bem, pessoal, o folclore, ele vem, na verdade, de origem, a palavra ela é de origem inglesa, né, de origem americana, só que da América do Norte, né, e se você for separar a palavra, a gente tem o folk, que é pessoas, e o lore, que é a tradição. Então, seria a tradição dessas pessoas. Em outras palavras, uma tradução menos ao pé da letra, ela seria então o conhecimento popular, a tradução da palavra folclore. Então, e o que nós entendemos como folclore? O folclore são manifestações da cultura popular que caracterizam e identificam um povo, né? Então, o que seria então isso, né? Seriam as festas populares que a gente tem no nosso país, as histórias, as lendas, os costumes, né, que esse país tem, as tradições do povo e assim por diante. Eles também falam que o folclore, mitos, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos, tudo isso é folclore, né? Mas o que faz com que ele seja parte da identidade de um país é que ele é passado de pai para filho. Lembra que eu falei para vocês o que era cultura, né? Então, o folclore, na verdade, seria, em outras palavras, o dia que a gente comemora a nossa cultura, né? Lembra que eu falei que a cultura, por exemplo, comeu, nunca mais esqueçam disso. Como fala, tomar café com leite, comer pão com manteiga é cultura, porque é o que? É um hábito que a gente faz no nosso país, no Brasil. Em outros países, eles tomam café, né? No café da manhã, primeira refeição, comem outras coisas que não pão com manteiga, né? Ou café com leite, eles comem outros tipos de comida, diferente da nossa. E isso que caracteriza a cultura, é tudo que é um hábito, né? Pois bem, como o folclore, ele veio, na verdade, principalmente o nome, a origem da palavra, ele veio dessa palavra inglesa, né? Dessa palavra que, na verdade, os ingleses falam. A gente começa a identificar o que é o folclore através dos contos de fadas. Sim, isso mesmo. Os contos de fadas, pessoal, o que eles eram? Na verdade, eles eram histórias que os camponeses, lá na época da Idade Média, muito tempo atrás, eles se reuniam em volta de uma lareira, se reuniam e contavam histórias, uns para os outros, histórias fantásticas que tinham reis e rainhas, castelos, fadas, princesas, príncipes, era tudo que eles viviam na época deles, né? Que é bem diferente do que a gente vive hoje em dia. Mas o folclore, ele começa aqui, na verdade, o registro do que seria a cultura europeia, principalmente, porque os contos de fadas veio, na verdade, da Inglaterra, né? Da Inglaterra, da França, Itália, então todos aqueles países que estão na Europa, eles têm histórias que hoje em dia nós conhecemos como contos de fadas. Bem, lembra que eu falei para vocês que era contar essas histórias entre os adultos? Então, se a gente for ver a origem das histórias verdadeiras dos contos de fadas, algumas são tenebrosas, sim, dão muito medo mesmo, porque era contado para adultos. Bem, o tempo foi passando e começaram alguns escritores a querer registrar em escrito, porque como era só falado de boca a boca, nunca ninguém resolveu registrar aquelas histórias
para que nunca mais se perdesse. Acontece que tem na França um escritor chamado Charles Perrault, que ele começou a registrar as histórias que eram contadas de pai para filho. Então ele registrou, por exemplo, a Cinderela, tem a Pele de Asno, que é uma história francesa também, o Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul. Essas são todas histórias que o Charles Perrault começou a registrar. Ele era da França. Já na Inglaterra, surgiu dois irmãos que também estudavam a língua inglesa. Eles eram escritores e eles começaram a também registrar as histórias populares que as pessoas contavam umas para as outras, né? Geralmente pai para filho, contavam nos seus países. Então, e que são os mais conhecidos, a gente chama de Irmãos Grimm, que na verdade é pelo Jacob Grimm e Wilhelm Grimm. E são as histórias mais conhecidas, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, e aí vai. Bem, então, pessoal, se a gente for ver, os contos de fadas, o folclore, ele vai ser trazido essa ideia de uma cultura popular para o nosso país lá da Europa. Por isso mesmo, eu vou contar para vocês, hoje eu escolhi um pequeno conto de fada para contar para vocês, tá? E a nossa atividade hoje é essa, vocês saberem, né, qual que é a origem do folclore, né? Pessoas, tradição. Eu vou contar a história para vocês de um escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. Ele, na verdade, ele é muito conhecido pela história do Patinho Feio, a Pequena Sereia, muitas dessas histórias que a gente ouve falar. E a história que eu vou ler dele se chama A Princesa e a Ervilha, tá? Então, Hans Christian Andersen, A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de quem eram as verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real mesmo. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, pavorosos, e inesperadamente ouviu-se uma batida no portão da cidade. E o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa lá fora. Mas, valha Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro sob um tempo daqueles. A água escorria pelos cabelos e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Uma pequena ervilha, tá? Sobre a ervilha empilhou 20 colchões. Imagine, 20 colchões. E depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. Imagine a cara de espanto da princesa. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho.
Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a pequena ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje. A menos que alguém a tenha roubado. Pronto. É um bom arremedo de história, não é? Bem, essa é a história que eu li para vocês. O que eu vou dar como atividade para vocês sobre os nossos contos de fadas? Eu vou dar atividade para vocês escolherem o conto de fada que vocês mais gostem, né? Lembra que eu contei para vocês, tem a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, tem a Rapunzel, a Bela Adormecida. Existem várias histórias, vários contos de fadas que vocês podem escolher qual que vocês conhecem ou mais gostam, né? E aí eu vou pedir para vocês fazerem um desenho do conto de fada que vocês mais gostam. Eu vou pedir também para vocês me dizerem por que vocês gostam tanto daquela história, por que vocês escolheram aquela história, o que vocês acham legal daquela história, tá ok? A atividade é essa, pessoal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do tema, tenham gostado da história que eu li para vocês, que é uma história que eu gosto bastante, e também é um dos escritores dos quais eu acredito que tem as mais belas histórias, né? Por exemplo, para mim, a história da Menina e o Fósforo, que é do Charles, desculpa, eu esqueci o nome. Hans Christian Andersen. A Menina e o Fósforo não, deixa eu ver. Bem, ele escreveu O Patinho Feio, A Pequena Sereia, que é uma das minhas preferidas, mas A Pequena Vendedora de Fósforo, que é a minha história preferida. Então, se eu fosse desenhar, eu iria desenhar ela. Por que eu acho tão bonito? Daí eu vou explicar pra vocês. Porque é uma história extremamente emocionante. Tem um final bem triste, mas ela é muito emocionante. Vocês podem fazer algo assim, fazer o desenho e explicar pra mim por que vocês gostam tanto dessa história. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história, tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima aula. Tchau!